Então, eu vou colocar uma coisinha ou outra só para vocês ouvirem, como eu tinha prometido na aula passada, mas não vai ser aquela festa que a gente achava que seria, né? Ó, esse é o Velvet Underground que eu fico enchendo vocês toda a aula. Essa música... Tem um volumezinho aí? Não precisa ser muito, porque não vai... Essa música chama Tomorrow's Parties, que é todas as festas da manhã. Era uma das músicas favoritas do Andy Warhol, porque justamente falava daquele clima da Factory e etc. É cantada pela Nico. Imagina esse 67, né? Muito esquisito, porque... Parece uma lenda triste. Sotaque. Se vocês repararem bem, existe uma guitarra, existe uma espécie de bateria, né, que é muito baixa. Não dá pra você... Ó, alguém tá tocando um pandeiro, tem um baixo. Em algum momento aí o John Cale vai tocar uma viola. Era isso, muito esquisito. Só que isso aí é um clássico, porque muita gente regravou essa música. Ela é uma espécie de referência daquela época, porque é um som muito esquisito. Imagina isso tocado com amplificadores pela sala toda. Era mais ou menos esse tamanho da altura do som que eles tocavam normalmente, entendeu? Olha, uma guitarrinha fazendo... barulho. All Tomorrow's Parties, todas as festas de amanhã. Era a música favorita do Andy Warhol. Bom, era esse o clima, tá? É legal, né? Deixa eu ver se eu acho uma outra coisa aqui. Queria botar um Hank Williams, para vocês terem ideia, se a nossa bateria aguentar aqui. Puxa, ninguém tem um cabinho de iPhone, alguma coisa assim. Talvez se tiver um cabinho de iPhone. Ó, esse é o Hank Williams, que é um dos precursores do rock, ou seja, aquele músico branco de country, um pouco country, um country mais feroz. Só anos 50. We met in the springtime when blossoms unfold, the pastures were green. Isso não tem nada a ver com rock, were gold. mas o clima é um clima que vai avançando e acaba sendo uma influência. Só no tom de voz, que é bem impressionante, né? Porque depois os cantores começaram também a copiar esse tipo de... The birds in the morning don't sing anymore. E é triste essa grass in the valley is starting to die, and out in the darkness the whippoorwills cry. Triste, né? Vou só pôr pedacinhos pra gente poder ouvir. Será que serve? Eu acho que não. Eu acho que não. Você serviu, você está brincando. Não, não serve. Valeu a tentativa, de qualquer maneira. Muito obrigado. Bom, eu botei essa foto da Patti Smith aí porque existe um livro escrito pela Patti Smith em 2011, provavelmente, que eu acho que vocês deveriam ler. Porque, além de falar de uma época muito próxima dessa que a gente viu com mais frequência, quer dizer, esse período dos anos 60 e anos 70, e também um pouco dos anos 80, é um livro muito bonito, chama-se Só Garotos. Ela conta da amizade, da relação que ela teve com o Mapplethorpe, o fotógrafo, e de como eles eram duríssimos, assim, né? Chegaram, cada um veio de um lugar do interior e tiveram que comer o pão que o diabo amassou em Nova York nos anos 60. Só que aí eles tiveram o privilégio de conhecer de perto esse pessoal da Factory, de perto o Lou Reed, de perto tudo que aconteceu a partir do final dos anos 60 e entrando pelos anos 70.
É um relato muito bonito, muito bem escrito, tem uma tradução ótima, é um livro da Companhia das Letras, chama Só Garotos. É muito instrutivo e bonito, é um livro bonito. Ela é uma tremenda... Ela é uma das pessoas que ela é considerada um dos precursores do movimento punk, porque ela tem um disco chamado Horses, que foi gravado nos anos 70, e que é um disco cheio de palavras, mas ao mesmo tempo com uma sonoridade muito agressiva, muito próxima do punk. Então ela é considerada uma madrinha também, assim, do movimento. E ela tem uma cara muito engraçada, né? Uma cara muito atual, né? Se vocês forem pensar em termos de uma pessoa, de um artista de hoje, ela tem uma cara muito atual. Ela tá muito velhinha agora. E ela falou muito na morte do Lou Reed, ela contou coisas sobre o Lou Reed, ela foi muito amiga dele, muito próxima dele. É uma pessoa muito interessante e ela é uma ótima escritora, entendeu? Eu acho que vale a pena ler esse livro, porque é um livro que conta a história dessa época, do ponto de vista muito pessoal. Isso a gente viu na aula passada. Eu queria só falar um pouquinho de como... Só recapitular essa coisa do Brasil, porque isso é o que eu acho que é interessante para a gente entender, chegar até o final das coisas, que é mais ou menos nos anos 80, como eu queria mostrar para vocês. Esses daí, olha, o Clash, nessas duas fotos, e o New Order... Enfim, essas bandas que vêm depois do movimento punk na Inglaterra, o chamado pós-punk, que é um termo meio, né, antipático, mas é isso aí. Oi? Precisa criar um rótulo, né? Tem que ter um rótulo, né? Enfim, os caras inventam, enfim, para falar, mas é um pouco isso, porque o que acontece? Essas bandas, o Clash foi punk, né? Tremenda banda punk, e depois alcançou o sucesso de massas mesmo, porque chegou a tocar em estádio, né, como eu disse na última aula, no último encontro. Isso meio que destruiu a banda também, porque parece que todo mundo, quando entra em contato com sucesso extremado, as coisas explodem. É difícil ter uma banda como os Rolling Stones que aguentaram até hoje, né, mas óbvio que eles quase se mataram ao longo do tempo, mas estão aí, estão tocando até juntos, não sei como, né. E o próprio New Order, que é essa banda que surgiu depois da morte do Ian Curtis, esse cara aí, do Joy Division, vejam só, não há uma banda que não tenha sido influenciada por eles, é o mesmo que você diz do Velvet Underground e por aí vai. O rock and roll é muito isso, né? Uma banda se influencia por outra, você é fã, é muito coisa de fã. Um grupo de fãs forma uma banda para emular o som de uma banda que eles admiram. E esses caras, esse New Order é uma banda que surge dessa daí, ou seja, vocês veem que tem os três elementos ali, tirando o Ian Curtis, eles permanecem e formam uma banda que também tem esse nome. A gente falou sobre o Joy Division, né? Você que falou que era a divisão das prostitutas nos campos de concentração, né? E depois eles formam uma banda chamada New Order, que Nova Ordem também é um termo nazista, né? Quer dizer, então tem uma violência também, uma violência de postura, assim. Isso criou, como o som era muito eletrônico, né? Eles fizeram um som muito eletrônico, muito diferente do Joy Division. Eles começaram a fazer uma coisa completamente diferente, bem bonita, por sinal. E aí tem uma menina no meio que é a namorada desse cara aqui, que era o baterista. Hoje ela é mulher dele. E eles também se separaram. Eles brigaram, quer dizer, hoje tem um New Order que é formado, basicamente, eu acho que por esses dois aqui, e o baixista, que era um dos elementos principais da banda, ele veio tocar aqui agora. Oi? Peter Hook. Peter Hook esteve aqui agora e tocou um monte de... Me disseram que ele fez um show de 3 horas, tocando, inclusive, todas essas coisas do New Order. Foi em outubro, né? Foi agora, né? Ele anunciou que eu tocar os 2 primeiros discos. Do Joy ou do New Order? E foi o que ele tocou, e parece que foi um sucesso. Quem viu, adorou, etc. Bom, essas coisas vão e vêm. Vocês vão ver, isso é um movimento cíclico. Então, sempre eles aparecem e reaparecem. Mas hoje o New Order não tem mais o baixista.
Então, mas sem ele, sem o Peter Hook. Ele escreveu um livro também, recentemente, contando a história, a visão dele. Né? Do New Order? Do Joy Division. É. Os Smiths, que é uma banda também dessa cena de Manchester nos anos 80. Estamos falando aí entre 82 a 87. Os Smiths, eles duram um pouco tempo. Essas duas pessoas do centro eram os caras mais importantes. O da esquerda com colete é o guitarrista. Ele também criou ele foi muito influente em relação ao jeito de tocar guitarra. Então, uma banda como Legião Urbana aqui no Brasil meio que tinha muito a ver com a sonoridade que eles faziam, assim. Era uma coisa meio muito parecida, assim. O Morrissey, que é esse cara aqui à direita, o mais alto, é uma celebridade. Ele virou tem uma carreira solo muito bem sucedida, está aí até hoje, e acaba de lançar uma autobiografia pelo selo Classics da Penguin. Assim, para vocês entenderem isso, cara, esse selo só publica, sei lá, Rabelais, tudo que você pode imaginar de clássico, de fato, eles publicam. E ele fez questão de sair por este selo. E a autobiografia dele é um barulho. Eu estou lendo. É possível que eu faça a tradução dessa... Esse é um segredo, tá? Mas eu acho que eu vou fazer a tradução dessa autobiografia, porque não se... Isso já está divulgado? Que Uma revista semanal que a Globo, editora Globo, né? Aí eles me convidaram para fazer a tradução. Ah, é? Isso era um segredo. Enfim, mas eu revelei para vocês. Não só revelei, como gravei. Né? Ou seja, tudo errado. Mas o que é? Porque assim, eles me convidaram porque eu tive a ver com essa época muito diretamente, enfim, né? E eu sei que ele é um cara muito estiloso também nesse sentido. Ele tem um estilo muito peculiar. É um cara de uma formação que eu não sei se é exatamente literária, mas ele tem muita influência de literatura naquilo que ele escreve. As letras deles são feitas todas por ele, são muito dolorosas, assim, sabe? Mas também, o que eu acho interessante nisso tudo é que ele tem a ver com o rockabilly, mas não exatamente com o rockabilly, mas com o mito do rockabilly, ou seja, o tipo de cabelo e aquela coisa juvenil do Juventude Transviada, de você levar seu carro à beira do abismo e quem parar primeiro, quem parar por último é que vence, entendeu? À beira do abismo, que é aquela corrida final do Juventude Transviada, né? Não sei se é final, não lembro mais, mas alguém cai ali, né? Que era aquela coisa do rebelde sem causa. O Morrissey, ele assume essa persona, sabe? Ele é homossexual, eu não sei se ele assumiu isso, que ele é gay, mas na autobiografia ele fala uma coisa, depois ele desmente em público, é uma coisa meio embananada, mas é muito interessante, porque o som dos Smiths, que é um nome engraçado para uma banda também, né? É tipo o Silva, né? Os Silva. Eu acho genial. Isso é muito rock and roll, ou seja, uma banda que é muito boa, eles são muito bons, tocavam muito bem, todos são muito bons músicos, ele tem uma voz muito peculiar, às vezes meio enjoada, inclusive, assim, um jeito de cantar no mesmo timbre, assim, sabe? Muito, sei lá, como se o Oscar Wilde fizesse rock, sabe? É uma coisa esquisitíssima. E os outros tocam, é muito agradável de se ouvir, assim, eu acho um barato, eu gosto muito. E ele dizia coisas muito literárias, então ele tem a reputação de ser um dos melhores letristas do rock. Se você quiser, eu tenho algumas músicas. Dos Smiths? Joy Division, Mozart. Ah, é? Você tem no seu iPod? Ah, sim. iPod, só eu uso iPod. Olha o meu iPod, é o século XIX. Ah, que vergonha. Peraí, deixa eu pelo menos tentar tocar. Você tem aí? Eu quero. Deixa eu mostrar uma música dos Smiths para você. Acho que talvez até tenha aqui. Aí você me ajuda nessa. Aqui, ó. Olhem só isso. Essa música eu gosto muito, assim. Good times for a change. Olha, é bonito, né? See the look I've had can make a good man turn bad.
O Morrissey tocou, né? Please, 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 let me. Isso é ele cantando. Todas as músicas dos Smiths, vocês vão perceber que ele canta assim. Eu acho que eu devia ter usado a música desde o começo. Eu acho que uma falha de avaliação. Acho que ajuda muito mais. Só que é ótimo. Então, isso é uma balada. As baladas são muito clássicas dos Smiths, né? Essa música? Eu acho que não, viu? Lord knows it would be the first time. Pode ser. Eu saiba, não. Lord knows it would be the first time. É que aí não tem a bateria, etc. São mais características. Depois se tiver alguma coisa. É, muito mais melodiosa, né? É bonito, né? Os Smiths eles foram muito influentes. Depois eles brigaram para variar. E isso está muito na autobiografia. Uma das poucas críticas, na verdade, feitas à autobiografia é de que ele perde muito tempo falando das brigas com os outros caras. Mas assim, é coisa de... O juiz que deu a sentença... Porque assim, ele foi processado pelo baterista, que é aquele cara lá do canto, e que requeria uma participação maior nos direitos das músicas. E aí o juiz deu uma sentença super dura, assim, dizendo que ele era um absurdo, o Morrissey era um cara agressivo, sei lá, inventou. Eu sei que a sentença foi dura e ele não se conforma com isso. E ele passa parte da autobiografia, falando muito duramente sobre isso. Uma característica que eu acho interessante é assim também. O Morrissey é um dos raros caras que fizeram suas autobiografias de punho próprio, né? Em geral, os roqueiros não escrevem, eles contratam um jornalista, sei lá, um cara faz um ghostwriter ali. Em geral, nem é um ghostwriter, eles são coassinadas, né? Então, isso é uma característica também das biografias dos roqueiros. Eu botei essa imagem dessa banda aí, Gang of Four, que também é uma banda inglesa, porque eles são muito politizados, assim. Era uma banda muito politizada, mas muito politizada. E com um som muito... Eu, infelizmente, não tenho nada aí, mas você tem alguma coisa? Eles são muito pesados e muito interessantes por isso, porque tinha uma proximidade com o punk muito forte também. Também nos anos 80. Isso daí, o Bauhaus, vocês já ouviram provavelmente uma música chamada Bela Lugosi Is Dead, que é um negócio super sinistro, assim. Isso é a cara também desses caras. O Talking Heads é uma banda americana, de Nova York. Então existe uma cena em Nova York de pós-punk, ou seja, depois que o punk nasce em Nova York, né, ele se estende. O Talking Heads é uma banda já de um momento muito mais intelectualizado assim, do rock na Inglaterra. Porque o David Byrne, que é esse cara aqui à direita, ele é um artista muito importante. Hoje em dia ele é, além de ser cantor, de ter uma banda, de ter cantado com o Caetano, ele gosta de música brasileira muito, ele veio ao Brasil algumas vezes. Ele tem um trabalho de artista plástico também, bem interessante, tem um ateliê que é super visitado, as pessoas gostam muito. E era uma banda muito de uma intelectualizada, né, na cena nova-iorquina. De um momento ali em que eles se juntaram muito em torno de uma casa chamada CBGB, que depois ficou CBGBs. Hoje acho que ela, não sei se ela voltou, mas até há pouco tempo ela não existia mais. Mas era um lugar onde essas bandas desse momento Talking Heads aí se encontravam muito. Eles, eu não sei se chegaram a tocar no CBGBs, mas várias bandas que tinham uma cara mais próxima do punk, inclusive tipo Television, etc., se encontravam no CBGBs, tocaram no CBGBs. Ramones tocaram muito no CBGBs. Nova York era um lugar que fervilhava de bandas interessantes, com uma cara muito diferente nesse período. Estamos falando aí dos anos 80. O Duran Duran, eu botei essa imagem porque, olha só, a que ponto pode chegar o visual, né? Olha ali. Tinha uma coisa que chamava New Romantic naquela época, que os caras usavam umas rendas, uns foices, umas coisas. E esse cabelo maravilhoso. Olha esse loiro aqui, é maravilhoso, né?
Mas não era uma banda ruim, viu? Não era mesmo. E essa banda, eles são de Athens, Georgia, que é a mesma terra do R.E.M. O B-52s. Era uma banda muito interessante, cara. Acho que eles existem ainda, né? Só que, assim, o guitarrista morreu, né? Que é esse cara ali em cima, de camisa vermelha, lá no alto, à esquerda. E acho que eles só são um trio agora, as duas moças e o garoto, o outro cantor aqui, o vocalista aqui embaixo. Eles são muito engraçados, E o B-52s é uma referência aos bombardeios, né, da Segunda Guerra, mas também é um tipo de penteado que as cantoras usavam, que era gigante, que ganhou esse apelido de B-52s, por causa das bombas, provavelmente. Era um negócio desse tamanho, com laque, assim. Então, eu acho uma banda muito engraçada, muito boa, muito divertida. E a gente não pode deixar de falar desses caras, né? Quer dizer, o Bruce Springsteen teve aqui agora, também fez um show de 3 horas, né? Foi uma coisa meio... E ele é extremamente americano, né? Extremamente americano. É uma coisa muito... Ele é um ídolo nos Estados Unidos, absoluto. Aí quando você fala em rock and roll nos Estados Unidos, as pessoas pensam muito no Bruce Springsteen, que tem um lado meio patriótico, assim, é uma coisa... Sempre que você vê alguma coisa ligada a patriotismo nos Estados Unidos e rock and roll, o Bruce Springsteen está no meio. Que é o jeito dele, tem um jeito de falar muito próximo das pessoas e muito energético, né? Os shows dele são uma loucura, né? É muito... E o Dire Straits é uma banda que tem muito a ver com Bob Dylan, porque o Mark Knopfler, que é o guitarrista do Dire Straits, tem uma voz muito parecida com Bob Dylan, um jeito de cantar e um jeito muito econômico de tocar, uma guitarra muito simples. É uma banda bastante interessante também. O U2, evidentemente, que é uma banda irlandesa. Também o U2 existe, acho que desde o final dos anos 70. Eles eram amigos de escola, né? Eles eram adolescentes quando eles começaram. E estão aí até hoje. Não sei se eles brigam muito, não sei como é que é muita relação deles. Esse é o Bono Vox, que eles têm um lado muito interessante, que é um lado bastante rebelde também, e bastante politizado. Hoje em dia eles estão mais envolvidos com grandes causas mundiais, né? Você sempre tem uma grande causa mundial, você pode ver que o Bono está atrás, né? Então, mas eles são uma banda muito no velho estilo do rock, quer dizer, aquela história baixo, guitarra, bateria. Na verdade, assim, é uma guitarra, um baixo, uma bateria e a voz. A guitarra que o The Edge faz, ele é um tremendo guitarrista, né? É uma coisa meio impressionante, assim, o que ele é capaz de fazer com efeitos, né? Porque você sabe, a guitarra você pode usar vários efeitos sonoros nela. São os pedais e, sei lá, ele usa todos. Eu já vi um filme que ele contava o que ele fazia, é uma coisa impressionante. Ele não está na foto, mas E o Bono é um cantor com uma reputação muito grande. Esse é o Legião Urbana, né? O Legião é uma banda de Brasília. Eles começam a tocar, acho que em 84, 83. Eles se juntam, porque tem uma cena em Brasília muito forte, tinha uma cena muito forte de rock. Muito também, vejam, o movimento punk no Brasil começa a estourar em 81, 82, então eles são muito tocados pelo punk, mas eu acho que eles não conheceram o punk ao vivo, que quando eles vieram para São Paulo, eles achavam que São Paulo era muito punk. É muito curioso, eu conheci o Renato Russo, ele morou na minha casa um mês, antes de fazer sucesso, em 84. E eu me lembro exatamente a primeira impressão que eu tive quando vi eles tocando. Eu achava que eles eram muito punks. Porque eles eram um trio, sabe? Era aquilo ali. E muito impressionante, assim. Mas ninguém naquela cena de São Paulo, que era formada por universitários, que era o lugar onde tocava, acreditava que eles fossem fazer tanto sucesso como eles fizeram. Porque aí, em 85, eles estouram e viram a maior banda do Brasil naquela época. Uma banda que tinha um letrista muito expressivo, né? Porque o Renato Russo era um cara... ele era professor de inglês, depois ele tem essa ligação com o rock muito forte, com a história do rock muito forte. Tinha lá os ídolos dele, e tinha uma coisa que eu acho sempre muito interessante de ver, que é a seguinte: ele tinha um caderno onde ele anotava tudo o que ia acontecer com a banda. Não o que aconteceu, o que ia acontecer. Ele tinha projetado
o sucesso da banda. Por quê? Porque ele se baseava nos sucessos das bandas que ele admirava e que tinham uma trajetória semelhante, sei lá, coisa meio bizarra, né? Ele tinha tudo isso anotado e era um letrista muito forte. Por que essas coisas explodem nessa época? 85, por aí, que é quando começa o Legião, acho que começa a fazer sucesso em 85. Eu não me lembro de quando é o primeiro disco deles, mas acho que é esse período.